Agora o caso Amy Jonathans. Menino que estava com 5 anos morreu ontem em casa após uma parada cardíaca. Os pais anunciaram a morte oficialmente na internet. A criança foi vencida por uma doença rara depois de um tratamento que gerou polêmicas, inquérito policial e processos na justiça por uso do dinheiro da campanha feita pelos pais. A gente vai voltar a falar ao vivo agora com a Sabrina Guiar, porque ela tem informações a respeito desses 2 processos, né, Sabrina? É verdade, Kelly. A gente acompanhou muito no balanço geral, né? A gente trouxe, inclusive, informações com exclusividade desde quando a história começou a se tornar pública. São 2 processos, um na área civil, outro na área criminal. Um trata justamente dessa prestação de recursos, né? E onde e como foram aplicados. E outro processo criminal, que trata de estelionato e apropriação indébita desses recursos também. O menino Jonathans, ele tinha o grau mais severo da doença, a AME, né, abreviação para atrofia muscular espinhal. E esse grau mais severo, inclusive, fazia com que os médicos não dessem muitas esperanças ao tempo de vida dele. Mas a gente pode dizer, sim, que foi um pequeno guerreiro. A gente, inclusive, agora vai na reportagem relembrar um pouco dessa trajetória. Quem não se encantou com esse rostinho? Jonathans ficou conhecido em fevereiro de 2017. Por trás de toda a beleza e encanto do menino, nele uma doença que também acabou ficando conhecida, a atrofia muscular espinhal, chamada também de AME. Uma doença rara, degenerativa que afeta o sistema nervoso. Não há cura, mas tratamento e com medicamento na época importado com um custo milionário e que o SUS não cobria. Iniciava aí uma grande campanha de solidariedade que ultrapassou fronteiras e ganhou apoio de famosos. Os pais Aline e Renato, jovens e na busca pela conquista da compra do remédio Spinraza, que parecia a esperança para uma vida com mais qualidade ao pequeno Jonathans. A meta era conseguir 3 milhões de reais para a primeira dose. O grau dele de AME era o mais grave e exigia um cuidado com vários profissionais, além de toda uma estrutura de equipamentos para viver. Meses depois, o destino das doações foi parar na Justiça. Uma ação civil foi aberta na promotoria da Vara da Infância e Juventude. De lá para cá, de Joinville, passou para Araquari e na comarca de Camboriú, já que a família foi mudando para essas cidades. O foco, saber das doações, o destino e a aplicação dos recursos. A Justiça sugeriu que tudo fosse transferido para uma conta judicial e controle dos gastos. Um acordo foi assinado pelos pais com o Poder Judiciário, mas o dinheiro, cerca de 7 milhões de reais na época, não foi transferido para a conta judicial. O fato mais marcante foi quando veio a público imagens de Renato e Aline na virada de ano em Fernando de Noronha. Longe da família, tudo pago com o dinheiro das doações. Documentos revelaram também a compra de um carro, 140 mil reais, também bloqueado pela Justiça. E a família não revelava como estaria gastando o dinheiro. Por conta disso, um outro processo tramita em Joinville por apropriação indébita de recursos. Em entrevista à NDTV, o advogado deles, na época, apresentou defesa. A defesa está muito tranquila, até porque quem vai ter que provar que tanto o seu Renato quanto a Aline cometeram algum crime, algum delito, é o Ministério Público. E eu tenho certeza que eles não terão condição nem capacidade para fazer isso, porque nenhum deles cometeu qualquer ato ilícito. Muito pelo contrário, tudo que eles fizeram foi em prol do menor, foi em prol do Jonas, foi sempre pensando no bem-estar dele. E nesse meio tempo, Jonathans recebia os cuidados. Na Justiça, sempre foi pedido relatos dos profissionais e os custos mensais com o tratamento do menino. Recentemente, os pais denunciaram negligência em um hospital de Itajaí. Foi em 12 de janeiro, na troca de prótese tráqueo-esofágica, que, segundo eles, os médicos cortaram o pescoço da criança. Alguns dias depois, nesta segunda, em uma postagem no fim do dia, os pais confirmaram a morte de Jonathans. Ele estava com 5 anos. No texto, a tristeza de, acima de tudo, um pai e mãe que sofrem a perda de um filho. Segundo ainda o texto, os pais contam que ele acordou bem, sorriu,
tomou leite e voltou a dormir quando sofreu uma parada cardíaca. Tá aí, a gente relembra, né, essa trajetória de luta pela saúde do menino Jonatas, mas também regada de toda essa situação. Inclusive na postagem ali que a gente comentou no perfil do casal, do menino Jonatas da campanha, muitas pessoas compartilhando dessa dor do pai e dessa mãe neste momento, né? É um anjinho, uma criança que lutou muito pela sua saúde e muitas pessoas também compartilhando dessa tristeza nesse momento, independente dessa situação à parte da justiça. Inclusive ontem aconteceu uma cerimônia e hoje o corpo do menino Jonatas, que estava com 5 anos, será cremado em Balneário Camboriú. Nós também entramos em contato para saber como está, né, o trâmite, o andamento desses 2 processos e ao longo do dia de hoje deveremos ter essas respostas, o que o nosso jornalismo vai estar acompanhando para também divulgar. Kelly. Muitíssimo obrigada, Sabrina Aguiar, trazendo as informações. Que o pequeno descanse em paz e que os pais, de qualquer forma, se sintam confortáveis daqui a um tempo, é claro, né, quando isso for de uma forma mais fácil de digerir. Os nossos sentimentos para a família.